Que a paz de Cristo esteja sempre abundante em seu coração. É com satisfação, é com alegria que mais uma vez nós estamos no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD, amantes das Escrituras, mais um subsídio da escola dominical. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2019 estudando a respeito de batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever. Inscreva-se neste canal, acione aí o sininho para você receber as notificações em cada vídeo postado aqui e ajude-nos também a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Nós já estamos aqui hoje para a lição de número 3. Esta lição, ela traz o título A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. O nosso textuário está no livro do Apocalipse, o capítulo 12, e o versículo de número 9, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A verdade prática diz o seguinte: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. A nossa leitura bíblica em classe é o texto de Apocalipse, capítulo de número 12, os versículos 7 ao 10. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que acompanham o nosso canal. Nós temos recebido aqui em cada vídeo muitos comentários. Alguns comentários até nos emocionam. Eu tenho tentado agora, a partir da última semana, responder a cada um dos comentários. Se eu ainda não respondi o seu, aguarde aí que com certeza estarei respondendo um a um dos comentários. E os irmãos têm sido bondosos para comigo, têm dado ali palavras de carinho, palavras de amor, de gratidão. E esta é a razão de nós estarmos aqui. Não deixe de orar pelo professor evangelista Márcio Mainardi. Eu preciso muito das vossas orações e com certeza nós estaremos a cada dia mais aqui no nosso canal trazendo estes subsídios da palavra de Deus. Neste primeiro trimestre o assunto ele é polêmico, ele é palpitante. O assunto é batalha espiritual e hoje nós falando a respeito da natureza dos demônios. Então hoje nós abordamos aí uma parte da teologia chamada demonologia. Nada mais é do que o estudo dos demônios. Então dentro da teologia sistemática está a angelologia, que estuda os seres espirituais, e parte deste estudo se dedica aos seres espirituais da maldade. Então, sintetizando, quer dizer que a demonologia faz parte da angelologia, que é uma das doutrinas, uma das disciplinas da teologia sistemática. Então, todo estudante da Bíblia, ele necessita estudar essas matérias aí para ter o básico de conhecimento a respeito da teologia cristã. Uma pergunta que se faz é a seguinte: vez ou outra eu me deparo com esta pergunta: é necessário conhecer este tema, demonologia? Se é necessário, por quê? Então a resposta é óbvia, é simples. É preciso conhecer contra quem estamos guerreando. Você não pode entrar em uma guerra sem saber quem é o seu adversário, sem saber quais são as táticas do seu adversário
e como ele subsiste, como ele guerreia, quem é ele. Então a primeira coisa, você precisa conhecer o seu inimigo. Só não podemos querer ir muito além, estudar muito a fundo, querer saber nomes, como agem e tal, porque isto pode ser perigoso. Então há pessoas que se aprofundaram tanto aí nesta área de batalha espiritual, em entender os demônios tal, que acabou indo aí por um caminho perigoso. Então é necessário vigiar. À medida que você vai estudando esse tema, é muito bom você orar, mas principalmente vigiar, clamando sempre o nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque este assunto aqui é um assunto muito sério mesmo. A pergunta que fica no início desta pré-aula é: quem são os demônios? E a partir de que momento eles passaram a existir? Essa pergunta é muito feita nas salas de teologia, de aulas de teologia, e também nas classes de escola dominical. Quando o querubim ungido se rebelou e quis ser como Deus, Isaías diz que ele olhou para cima, então dá para ver que ele não estava no céu. O céu, a palavra céu é algo genérico, não está falando da morada de Deus. Esse é um detalhe muito importante. Aí as pessoas entram num debate a respeito de quantos céus existem. E alguns vão dizer que existem 3 céus. Não, Paulo disse que foi arrebatado até o 3º céu, porém ele nunca disse que era o último, que o 3º era o último. Então nós não sabemos quantos céus existem. Então o querubim ungido, ele estava no Monte Sião, no Monte de Deus, e em Isaías capítulo 14 você vê que ele diz que vai subir além das estrelas e vai ser como Deus, e vai colocar o seu trono acima das estrelas. Então quando o querubim ungido se rebelou contra o seu Criador, ele foi expulso do monte de Deus, do Monte Sião celestial. E uma terça parte dos anjos decidiram seguir o diabo. Ao fazer isso, estes anjos assumiram o estado do mal e se tornaram espíritos do mal. Veja bem que Deus os criou perfeitos, porém com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. Então esse é um detalhe muito importante, que tanto homens quanto os anjos foram criados com liberdade, com livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio é algo claro nas Escrituras. Infelizmente, nós vemos hoje um debate muito acalorado aí com grupos calvinistas que negam o livre-arbítrio, mas isto é algo notório, evidente na Bíblia Sagrada, tanto a partir da criação do homem quanto a criação dos anjos. Ambos tinham liberdade de escolha, tanto é que uma terça parte dos anjos decidiu ficar do lado aí de Satanás, que era até então o querubim ungido, e se rebelou contra o Criador. Então Deus não criou nenhum demônio, Deus não criou nenhum ser do mal. Deus criou o mal sim como estado. Vamos ver algo a respeito disso? Você pode aí procurar na sua Bíblia Isaías 45 e versículo 7, e lá está escrito claramente que Deus criou o mal, que Deus cria o mal. Como entender isso? Porque muitas pessoas pensam que foi o diabo, que foi Satanás que criou o mal. Satanás não é criador de nada. Ele só imita. Quem criou todas as coisas, quem cria todas as coisas é Deus. E lá em Isaías 45, versículo 7, diz que o Senhor forma a luz, mas diz também que o Senhor cria o mal. Então isto é algo evidente na Bíblia Sagrada. Deus não criou anjos do mal. Deus não criou demônios. Deus não criou pessoas do mal. Mas Deus criou o mal como estado. E então estes anjos, essa terça parte dos anjos, eles assumiram o mal ao eles irem para o estado do mal. Então digamos que
há certo lugar que seja o estado do mal. E esses anjos, ao se rebelarem, eles vão para o estado do mal. Então é bom a gente entender o mal como estado, como pessoas do mal e também lugar do mal. Vamos ver isto mais detalhadamente. Olha só, estado do mal. O que seria o estado do mal? As regiões celestes, por exemplo, que foi o domicílio temporário de Satanás e seus anjos, onde é o seu domicílio atual. As regiões celestes pode ser o estado do mal. A morte também é um estado do mal. A angústia, as adversidades, ambas são estados do mal. Mas existe também o mal, pessoas do mal. Então, Satanás, ou os demônios, ou os anjos caídos, como você queira chamar, são pessoas do mal, que eles passam a ser do mal a partir do momento que eles assumem o estado do mal. E em terceiro lugar, há o lugar do mal. Que lugar seria esse? O Hades, por exemplo, onde está o lugar de tormento, e também o lago de fogo, que será preparado para o diabo e seus anjos. Este é o lugar do mal. Então você precisa entender o mal nestas três dimensões: o estado do mal, pessoas do mal e lugar do mal. É importante que você saiba que Deus não criou ninguém mal. Deus criou o mal como estado, e estes anjos, assim como homens e mulheres, assumem o estado do mal e assim passam a caminhar contra o nosso Senhor, contra o Criador. Um detalhe muito importante nessa lição também é você entender um pouquinho a respeito da trajetória de Satanás. Quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, é bom nós pegarmos tudo em ordem cronológica, começo, meio e fim. Então vamos dar uma olhadinha nesses minutos a respeito da trajetória de Satanás, desde o momento que ele era o querubim ungido até o seu fim. Então, em primeiro lugar, do Éden, Éden original, de onde ele foi expulso para as regiões celestes. Ele estava no Éden. Por que eu coloco Éden original? Para que você não confunda com o Éden de Adão. Eu estou me referindo ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir dos versículos 11, 12 e 13 a seguir. Você pode ver ali que ele estava no Éden. Este Éden não é o Éden vegetal de Adão, é muito antes da criação da terra, é o Éden celestial, é o Éden original, onde este Éden é mineral e não vegetal. Veja bem que ele está ali e ele é o responsável por tudo ali. E dali ele é lançado por terra. Veja, Ezequiel 28 e 17, que ele é lançado por terra e não na terra. No outro texto, que nós vamos ler em Apocalipse, ele será lançado na terra, mas é em outro momento. Então, em primeiro lugar, ele estava no Éden e dali ele é expulso e vai para as regiões celestes, que é o seu domínio temporário. Então, em segundo lugar, das regiões celestes, onde é o seu domicílio temporário atual, ele vai para a terra. Quando isso? Em Apocalipse, capítulo 12, os versículos 7 a 12. Quando isto vai acontecer? Isto vai acontecer, é futuro, vai acontecer no meio da tribulação, no meio da última semana do profeta Daniel. É importante que você conheça também um pouco de escatologia. Daniel, capítulo 9, Daniel profetiza a respeito de 70 semanas. Não são semanas de dias, são semanas proféticas. É um todo ali de 490 anos. E a última semana, os últimos 7 anos, é a grande tribulação. Se iniciará com o arrebatamento da igreja e no meio dos 7 anos é que acontecerá o fato que está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a seguir. Em terceiro lugar, ele irá da terra, então ele estará na terra, na grande tribulação, ele irá da terra para o abismo durante o milênio. Isto está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. Em quarto e último lugar, ele então irá para o seu destino final, que é o lago de fogo. Você pode ver isso
em Apocalipse capítulo 20, o versículo 10 a seguir. É o lago de fogo, que será também o destino da morte e do inferno. Veja só, Apocalipse 20, versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o final, então, da trajetória de Satanás. Veja o versículo 14 que diz que também a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a consumação da história, é aqui que termina a sua trajetória que já está decretada pelo Criador. Para nós analisarmos um pouquinho e encerrarmos esta pré-aula a respeito do texto de Apocalipse 12, versículos 1 a 10. Então, na sua lição, o texto está a partir do versículo 7, mas eu aconselho você, professor, aluno, a ler todo o capítulo 12, principalmente os primeiros versículos, a partir do versículo de número 1. E o que você vê ali é uma visão um pouco estranha, é uma mulher vestida de sol, no versículo de número 1. Então, a visão da mulher vestida de sol é um sinal. Esse sinal é Israel, que é representado, que é tipificado por Maria, porque a mulher está grávida, ela está esperando um filho. O dragão que aparece nesse texto, nos primeiros versículos do capítulo 12, o dragão é o diabo. E você vê que a sua cauda leva a uma terça parte dos anjos. O dragão, ele tentou impedir o ministério do varão. Que varão é esse? O varão que vai nascer da mulher é Jesus. Quando Jesus nasceu, você vê que o diabo, através de Herodes, usando Herodes, entrando em Herodes, ele tenta aniquilar Jesus Cristo. Ele baixa um decreto para que todas as crianças sejam mortas, crianças até 2 anos sejam mortas, mas o anjo do Senhor avisa a José e Maria antecipadamente e eles vão para o Egito e assim eles são livres desta matança. Mas é o dragão perseguindo aí o varão que nasce da mulher. O filho foi arrebatado. Você pode ver ali nos versículos 5, 6, que o filho é arrebatado. Aqui está falando da ascensão de Jesus. Então você veja que este texto ele conta a história de forma geral. É uma visão profética que João, que está na ilha de Patmos, tem e está mostrando a história como um todo. A mulher ela vai para o deserto para fugir do dragão. Lembre-se que a mulher aqui é Israel. Então Israel será poupado durante a grande tribulação. Mesmo Satanás articulando todas as formas de mal contra Israel, Israel será poupado, será livre mesmo durante a grande tribulação. Esta batalha, então, que fala aqui em Apocalipse 12, 7, ela será no meio da tribulação, no meio dos 7 anos da tribulação. Então, entende-se de que forma? Esta semana de anos, que é a última semana, a 70ª semana do profeta Daniel, ela se inicia com um marco. Que marco é esse? O arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo não estará aqui durante esse tempo. Ela será arrebatada antes da tribulação. Haverá um período de 7 anos e ao final dos 7 anos, Jesus Cristo vem de forma visível, literal, à terra. Agora ele vem para reinar. Então durante esse período de 7 anos, o meio, 3 anos e meio, é que acontecerá esta batalha e Satanás será lançado juntamente com os seus anjos na terra para provar os homens que aqui estarão. Então esta batalha será futura. E aí uma pergunta que todos fazem é: por que João fala no passado? Por que o texto está escrito assim, e houve batalha no céu? Alguém já me questionou: professor, se o texto está dizendo que houve batalha no céu, é passado, não é futuro. Eu explico, como já expliquei na aula bônus. Se você já assistiu a aula bônus, você já sabe da explicação. É que João,
ele está na ilha de Patmos, e no capítulo 4 ele é arrebatado. Ele não está então no Cronos, ele não está no tempo, ele foi arrebatado à eternidade. Na eternidade não existe tempo, não existe o Cronos. Então o que ele vê, ele escreve. Por isso que ele escreve, porque ele está vendo. Ele escreve assim: houve batalha no céu. Por quê? Porque ele está vendo esta batalha entre Miguel, o arcanjo, e o dragão. É por isso que ele escreve no passado, mas isto é algo que ainda acontecerá. É por esse motivo que João usa aí o verbo no pretérito. Eu gostaria de falar muito mais a respeito deste assunto, mas eu sei que esses poucos conceitos já foram úteis aí para abençoar a sua vida. Você pode explorá-los aí mais a fundo e preparar uma aula abençoadora. Eu quero te agradecer por você me acompanhar. Quero pedir que divulgue o nosso canal, comente os nossos vídeos, dê o seu joinha, inscreva-se se não é inscrito e que Deus continue o abençoando ricamente em nome de Jesus.